Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 2, verso 14. Hebreus 12, verso 14. Vamos ler o verso 14 e o 15. Hebreus 12, verso 14. O texto diz o seguinte: visto que os filhos participaram da carne e do sangue, ele mesmo compartilhou o mesmo, para que pela morte pudesse destruir aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar aqueles que com medo da morte eram por toda a vida sujeita à escravidão. Que texto! Jesus destruiu o poder da morte na cruz. Por meio de sua morte, ele destruiu o diabo que tinha o poder da morte. Ei, o diabo tinha o poder da morte. Ele não tem mais. Ao fazer isso, Jesus libertou todos aqueles que têm medo da morte. E esse texto é muito importante porque fala do medo da morte. Que o medo da morte escraviza as pessoas. O diabo tinha o poder da morte. E Jesus destrói aquele que tinha o poder da morte, para libertar aqueles que com medo da morte eram por toda a vida sujeitos à escravidão. O medo da morte escraviza. O medo da morte é a razão pela qual estamos sujeitos à escravidão. O medo tem uma raiz. O medo tem uma coluna, o medo tem uma base, e é o medo da morte. É a partir do medo da morte que surgem todos os outros medos. Doença, medo de ficar doente, medo de não se libertar, medo da solidão, depressão, vício. O medo da morte origina vários temores. Mas o texto diz que Jesus nos libertou do medo da morte, para não sermos mais escravos do diabo. Jesus Cristo veio para morrer pelos nossos pecados. Eu tenho dito isso aqui. Mas ele veio também para destruir a morte. A principal razão pela qual Jesus morreu foi os nossos pecados. Para que Deus pudesse ser justo ao receber cada um de nós, pecadores. O sangue de Jesus removeu todos os pecados judicialmente. Ele pagou o preço, ele pagou a conta através de um sacrifício perfeito que foi executado na cruz do Calvário. Um sacrifício único, definitivo, mas suficiente. Sacrifício melhor que sangue de touros e de bodes oferecidos em 1000 altares. Por causa do sacrifício perfeito de Jesus, podemos ter uma consciência perfeita, e esse é um ponto importante. O sacrifício perfeito de Jesus tem que gerar em você uma consciência perfeita. Para que seus corações, para que nossos corações sejam liberados. Porque uma consciência santificada leva a um coração liberto. Se o seu coração não está apaixonado por Cristo, você vai encontrar outra coisa para idolatrar.
Seu coração foi criado para Jesus e só Ele pode preenchê-lo de verdade. O tamanho é do tamanho de Cristo. Nada cabe ali, nada encaixa ali, nada preenche o seu coração. Quem não preenche o coração com Jesus, por essa paixão por Ele, vai tentar preencher o coração com sexo, vai tentar preencher o coração com vícios, com drogas, com dinheiro, com sucesso. Mas nada disso preenche o homem. Nada disso completa o homem. Jesus nos completa. Hoje nós podemos ter uma consciência perfeita, embora o nosso comportamento ainda não seja completamente perfeito. E mesmo que nossos pensamentos também não sejam perfeitos, o sacrifício perfeito de Jesus pode nos dar uma consciência perfeita. O ponto é a sua consciência. É aquilo que está forte nos seus pensamentos. Porque somente quando você tem uma consciência santificada, você pode ter um coração liberado. Quando seu coração está livre, você não servirá a Deus para marcar pontos, você vai servir a Ele por amor. Você não vai servir a Ele para ser salvo, você não vai servir a Ele para alcançar alguma coisa, você não vai servir a Ele para abençoar, você vai servir a Ele por amor. Quando seu coração está livre, mas o coração só fica livre com uma consciência santificada. Jesus, Ele veio para destruir a morte. Ele veio para dar um golpe fatal na morte. Deus odeia a morte. Nunca foi o plano de Deus que o homem morresse. Jesus, Ele chora ali diante de Lázaro morto, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Ele chora. Por quê? Porque nunca foi o plano de Deus que o homem morresse. Nunca foi o plano de Deus que a morte separasse entes queridos, trazendo dor e trazendo saudade. Deus odeia a morte. A morte é uma inimiga que foi golpeada na cruz do Calvário. 1 Coríntios capítulo 15, verso 25 vai dizer: pois ele deve reinar até que tenha posto todos os inimigos sob seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Debaixo de seus pés é a afirmação desse texto aqui. Debaixo de seus pés refere-se ao corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Jesus já venceu a morte na cruz do Calvário. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Isso é um fato. Jesus já venceu a morte. Chegou a vez da igreja vencer a morte. Ele foi o primeiro, Ele foi o precursor. O primogênito, o primeiro de uma série de seres que iriam surgir a partir deles. Você está me entendendo? Quantos estão me entendendo aqui? Esse texto fala da morte sendo colocada debaixo dos pés do corpo de Cristo, sendo sujeitada ao corpo de Cristo. Entenda, muita gente acha que o mundo está piorando, não tem como estar piorando. Não é o que a Bíblia está afirmando nesse texto. Isso significa que quanto mais o mundo está escuro, a igreja fica cada vez mais brilhante. A intensidade da luz da igreja, dos filhos de Deus, vai aumentando, de acordo com que as trevas tentam escurecer.
à medida que Jesus Cristo continua a reinar, mais e mais inimigos são colocados debaixo de seus pés. Quanto mais tempo passa, mais inimigos estão sendo colocados debaixo dos pés. Ei, é inevitável, os inimigos estão sendo colocados debaixo dos nossos pés. A luz veio ao mundo e as trevas não puderam prevalecer contra ela. As portas do inferno não podem resistir contra a igreja. Não vão prevalecer. Os inimigos estão sendo colocados. A gente tem recebido tantos testemunhos aqui de pessoas sendo curadas. É o inimigo doença sendo colocado debaixo dos pés. Pessoas prosperando. É a miséria, a escassez, a falta, a pobreza sendo colocada debaixo dos nossos pés. Deixa eu te dizer uma coisa, pobreza não é uma bênção, pobreza é uma maldição que precisa ser vencida. Amém? Você nasceu para ser fecundo, para ser próspero, para dominar. Então esses inimigos, um a um, estão sendo colocados debaixo dos pés do corpo de Cristo. O Evangelho é isso. É manifestação do poder. O Evangelho é desfazer as obras de Satanás. É o Espírito em nós, agindo, nos guiando, nos direcionando. É pessoas sendo libertas, é pessoas sendo curadas, é pessoas prosperando. Esse é o Evangelho de Cristo. É eu me tornando uma fonte para que outras pessoas sejam abençoadas através de mim. Você, quando aceitou Jesus, você se tornou uma fonte inesgotável daquilo que flui dele para outras pessoas. A igreja de Jesus, a cada tempo que passa, mais vitoriosa ela se torna. Até o arrebatamento. Até que recebamos um novo corpo, onde nunca mais será provado da morte. Um corpo que não vai ficar doente. Um corpo que para sempre será jovem. Quando isso acontecer, a morte, o último inimigo, estará debaixo dos nossos pés. Ei, Jesus já venceu. E Ele venceu e abriu um caminho para que nós vençamos. A morte é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Antes de Adão pecar, Deus disse a ele em Gênesis: da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Em hebraico a frase é: morrendo você morrerá. Se você morrer espiritualmente, você vai morrer fisicamente. A morte é uma consequência do pecado. Jesus pagou o preço do pecado e ressuscitou ao terceiro dia. A morte e o pecado. O que Deus tem para nós é vida, e vida com abundância. É vida com qualidade, é vida longa, é vida eterna. Eu falei aqui, algumas semanas atrás, da vida eterna. Não é uma vida simplesmente ou somente para sempre. É uma vida no padrão da vida que o próprio Deus vive. É uma vida que o mundo não tem, que o próprio Deus experimenta e vive. Isso é vida eterna. E em Cristo nós temos acesso a essa qualidade de vida.
ela é eterna também. Quando se diz respeito ao tempo, é para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15, diz: por isso dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós que estamos vivos e permanecermos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Pois o próprio Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados junto com Ele nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, confortem uns aos outros com estas palavras. Esse texto aqui fala de estar vivo e permanecer vivo. Isso denota poder. Não é só estar vivo, é ter o poder de permanecer vivo. É isso que está dizendo aqui. É ter uma autoridade para permanecer vivo. E só Deus pode conceder isso. A geração do arrebatamento, como diz o texto, vai receber o poder de permanecer viva. O reino de Deus está avançando. Está ocupando espaço. Queira ou não queira, o inferno achando bom ou ruim, o reino de Deus já é chegado, está no meio de nós e está avançando. A luz está cada vez mais intensa. E olha, não existe guerra entre luz e trevas. Baboseira isso. Deus não luta contra uma criação dele. É só ele chegar, acabou. A luz expulsa as trevas simplesmente por chegar no ambiente. Trevas, quando vê luz, foge. Quando acenderam as luzes desse templo, nenhuma treva resistiu. Saíram voado. A geração do arrebatamento vai ter o poder de permanecer vivo. Eita! Que geração vai ser? Quantos creem que faz parte dessa geração? Oh, glória! Vai ser um evento espetacular. O que é isso? Eu penso nessas coisas, eu fico arrepiado, eu fico todo ouriçado. Houve um homem na Bíblia que permaneceu vivo até ver Jesus, o nome dele era Simeão. Lucas 2, verso 26 vai dizer: e foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. Simeão segurou o bebê Jesus nos braços. Enquanto ele não segurou Jesus bebê nos braços, ele não morreu. Lucas 2, verso 25, vou ler para você aqui. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver Cristo. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazer conforme requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação que preparaste à vista de todos os povos. Ei, esse episódio aqui já estava dizendo que a morte estava sendo controlada.
Uma palavra foi liberada a Simeão: você não vai morrer até que você veja o Cristo. Há uma geração de Simeão que vai permanecer viva para ver a segunda vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse negócio de falar que tem a data certa e o horário certo para morrer é conversa. Existem coisas que a Bíblia diz que podemos fazer para viver mais tempo aqui na terra, que afinal você tem uma eternidade. Mas existem coisas que você pode fazer aqui para viver mais tempo. Efésios 6, verso 1. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é certo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vai bem e viva muito na terra. Ei, jovem, obedecer papai e mamãe dá vida longa. Desobediência é vida curta. Desobedece papai e mamãe e dá ruim. Amém? Agora obedeça, que tem promessa de vida longa sobre a terra. Provérbios 10, 27 diz também: o temor do Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Então veja, não tem data marcada não, tá? Ah, chegou a data. Não, 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 não. Você teme ao Senhor e obedece papai e mamãe, só nesses dois pontos, assim, só nesses dois textos aí você já vai acrescentar muitos anos de vida. Você já vai prolongar muita coisa. Mas o diabo vai falar na orelha de algumas pessoas, mostrando exceções. Sabe, aquela pessoa boa que amava o Senhor e morreu jovem, está vendo? Não é desse jeito aí que a Bíblia está dizendo. Vai apontar aquela pessoa muito ruim que viveu muito. Mas nós não dependemos das experiências humanas, nós dependemos da palavra de Deus. Quanto tempo você quer que a sua vida seja? Você quer ser abençoado com longa vida? Salmos 91, verso 16 diz, Salmos 91, verso 16, com longa vida vou satisfazê-lo, e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Olha o que o texto diz, com longa vida vou satisfazê-lo. Vida longa satisfaz. A Bíblia está dizendo que vida longa é o que satisfaz. Vida eterna é o que satisfaz. O rei Ezequias estava morrendo de uma doença e clamou a Deus por mais tempo de vida. E Deus deu 15 anos a mais para ele. Prolongou. Viu? Não tem uma data e um horário marcado. A coisa está em aberto. Você pode trabalhar isso. Deus é do seu lado, Deus é a seu favor e Ele quer que você tenha uma vida abundante e uma vida longa. Ele quer que você tenha uma vida com qualidade sobre a terra. Mas você não vai ter uma vida com qualidade com essa raiz de medo da morte. Tem que olhar para Cristo e saber que Ele já abriu o caminho. Tem um ditado antigo que diz, onde passa um boi, passa uma boiada. Jesus passou. E Ele abriu o caminho para que nós também possamos passar. Precisamos voltar para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai ajudar a cada um de nós a navegar por essa vida. É a revelação da palavra de Deus, é a revelação do Espírito Santo que vai nos mostrar as coisas que têm consequências negativas em nossos corpos.
Espírito Santo vai te falar, ó, filha, não faz isso não, isso aí vai te prejudicar. Meu filho, não faça isso não, isso aí vai te trazer consequências. Deus vai te guiar por um caminho de vida, por um caminho de vitória. Deus está do seu lado, Ele está trabalhando por você. Houve uma época que os homens viviam muitos anos, centenas de anos. Gênesis vai citar Matusalém, o homem que mais viveu sobre a terra. O nome Matusalém significa, quando ele morrer, acontecerá. Quando ele morrer, acontecerá. Aconteceu o quê? O julgamento, a inundação. Enquanto não aconteceu, ele viveu mais que Adão. Foi o homem que mais tempo esteve vivo sobre a face da terra. Esse é o nosso Deus. O que muitas pessoas consideram vida longa é menos do que Deus quer dar a você. A sua expectativa não chega naquilo que Deus quer te entregar. Muitas pessoas oram para viver 120 anos, 110, 120, mas 120 anos de vida é uma sentença que Deus proferiu no julgamento. Gênesis 6, verso 3 diz, e o Senhor disse, meu espírito não contenderá com o homem para sempre, porque ele é realmente carne, contudo seus dias serão 120 anos. Viver só 120 anos faz parte da maldição. Deus tem mais de 120 anos para você. Em Salmos 90, verso 10, tem gente que fala, se eu chegar nos 80, 70, tá bom. Vamos lá, Salmos 90, verso 10. Os dias de nossas vidas são 70 anos, e se por causa da força eles têm 80 anos. No entanto, sua ostentação é apenas trabalho e tristeza, pois logo é cortado e nós voamos para longe. Também faz parte da condenação. Deus tem vida longa, Deus tem vida eterna. Deus não quer limitar a sua vida. Esse salmo foi escrito para um povo que estava debaixo do julgamento de Deus. O versículo 10 está entre dois versículos, ele está no meio de dois versículos, o anterior e o posterior, que falam de julgamento. Olha só o verso 9. Pois todos os nossos dias se passaram na tua ira. Agora veja o verso 11. Quem conhece o poder da sua raiva? Quem conhece o poder da sua ira? Ou seja, viver 70, 80 anos está entre dois versos que falam do julgamento de Deus. Mas hoje nós não vivemos sobre o julgamento, nós vivemos sobre o favor, sobre a graça. Então esses números, eles podem ser... Amém? Você tem fé nisso? Você crê que Deus pode te surpreender de uma maneira assim... fora da lógica, fora da matemática, fora da ciência, fora do comum. Isaías 54 vem depois de Isaías 53, que fala de Jesus como nosso sacrifício. Portanto, a descrição do Salmo 90, quando fala da expectativa de 70 a 80 anos, não se aplica no tempo a partir de Cristo. Ah, mas pastor, por que todo mundo só vive 70, 80 anos, 90, 100? Você já viu as estatísticas que nunca no mundo se teve tanta gente acima de 100 anos? Quem já viu essas estatísticas?
A cada década, a cada tempo que se passa, mais as pessoas estão vivendo. Eu disse aqui que o reino de Deus está avançando, a morte está sendo colocada debaixo dos pés. A cada tempo que passar, o reino de Deus vai avançar, a igreja vai prevalecer e a morte está sendo vencida. Amém? Não existe uma coisa fechada, está tudo aberto. Você vai ver os mártires da igreja primitiva. Paulo morreu decapitado, mas antes da morte dele é o que ele fala em 2 Timóteo 4, verso 6. A hora da minha partida está próxima. Ele sabia, ele tinha consciência do tempo, e ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Só quando ele termina a sua missão e cumpriu o propósito, Paulo decidiu morrer. Ele foi apedrejado mais de uma vez e não morreu, porque ele ainda não tinha cumprido a missão. Ele ainda tinha coisas para fazer. Olha Filipenses capítulo 1, verso 21. Olha o que ele diz, olha o que o apóstolo Paulo afirma aqui. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas se eu viver na carne, isso significará fruto do meu trabalho. No entanto, não sei dizer o que devo escolher, pois estou muito pressionado entre os dois, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. No entanto, permanecer na carne é mais necessário para vocês. Ele estava falando, eu ficar na carne é bom para vocês. Para mim era bom estar com Cristo. E estando confiante nisso, sei que ficarei e continuarei com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Ele falou, eu vou ficar por causa de vocês. Mas, gente, que conversa é essa? Ele está afirmando que vai ficar por causa deles. Que autoridade é essa? Que negócio? Como que um homem diz, eu estou dividido entre os dois, mas eu vou ficar por causa de vocês. Saiu da boca dele, ele afirmou, ele disse, Paulo escolheu o martírio porque era o caminho mais rápido a seguir. Ele decidiu ficar, ele tinha algo a cumprir, e ele decidiu. Hebreus 11, verso 34, vai falar de outros mártires. Extinguiu a violência do fogo, escapou do fio da espada, por fraqueza foram fortalecidos, tornaram-se valentes na batalha, voltaram a fugir os exércitos, mulheres receberam seus mortos ressuscitados, outros foram torturados, não aceitando a libertação, para que pudessem obter uma ressurreição melhor. E aqui é esse ponto que eu quero parar aqui. Olha o que está dizendo. Não aceitando a libertação para que pudessem obter uma melhor ressurreição. Eles não aceitaram a libertação. Havia pessoas na igreja primitiva apaixonadas por Jesus que queriam estar com Ele. E não aceitaram a libertação. Escolheram estar com Jesus ao invés da vida. Veja, eles decidiram. Mas isso não cabe para uma pessoa que está deprimida, com espírito de morte, suicídio, vasculhando a vida dela. Essas pessoas estavam sendo perseguidas. E elas tomaram uma decisão. Para você que está oprimido, você que está
ouvindo sugestões de morte na sua vida, eu repreendo esse espírito na autoridade do nome de Jesus. Está quebrado todo espírito de morte. O poder da morte já foi vencido na cruz do Calvário. E eu quebro esse poder na sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Você vai viver e vai viver uma vida com abundância. Amém? Não aceitando a libertação. Eles não aceitaram a fuga que o inimigo lhes ofereceu. Mas é mais do que isso. A palavra libertação é a palavra grega apolutrosis, que é usada para se referir à redenção de Jesus, que foi executada na cruz por nós. E é usada em vários versos, essa mesma palavra. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a mesma palavra. Levante suas cabeças, porque a sua redenção se aproxima, a mesma palavra novamente. Você está em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça e santificação e redenção, a mesma palavra novamente. Ou seja, eles não aceitaram a redenção para terem uma ressurreição melhor. Você percebeu que não existe nada fechado? Que Deus está esperando o seu posicionamento, a sua fé. Você ouviu o Espírito Santo e tomar atitudes para viver uma vida ativa, para viver uma vida abundante, para determinar o futuro, para construir um futuro e não se encontrar com circunstâncias, para alterar diagnósticos, para cancelar laudos médicos, para fazer o poder de Cristo ser conhecido no meio de todos, nessa geração, através da sua vida e através da vida de outras pessoas. E não simplesmente aceitar a pancada. Provérbios 18, verso 21 vai dizer: a morte e a vida estão no poder da língua, e os que a amam comerão do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você fala, o que você tem dito? Existe autoridade espiritual que não será liberada até que você fale. Você recebeu autorização, uma procuração para usar o nome de Jesus. Existem coisas para serem liberadas na sua vida que necessita que você fale. Que necessita que você verbalize, que você diga, como concordância, autoridade no nome de Jesus. O diabo sabe disso. Então ele colocou morte na linguagem das pessoas. É muito comum as pessoas falarem: estou morrendo de sede. Não, você não está morrendo. Corta essa palavra. Essa palavra morte não é brincadeira. Não, mas é só uma força de expressão. Meu querido, pode ser força de expressão no mundo natural. No mundo espiritual não tem nada sem sentido. Não brinca. Você não está morrendo de sede, você não está morrendo de fome, você não está morrendo de cansado. O diabo tem colocado morte na linguagem das pessoas. E elas ficam profetizando morte o tempo todo. Nossa, essa menina é linda de morrer. Que coisa mais louca, como que é linda de morrer? Ela é linda para viver. E vida longa. Vida eterna. Vida abundante, a vida de Cristo. O diabo quer que você pense que isso é besteira. Não, isso que o pastor está falando é bobagem, gente. É só uma força de expressão. Parece que nem entende. É apenas uma frase, é só um ditado, pastor.
A vida e a morte está no poder da língua. Não existe brincadeira no mundo espiritual. No mundo espiritual não existe ditado. Estevão, um mártir da igreja primitiva, ele só foi estar com o Senhor, Atos 7, verso 59, quando ele disse, enquanto ele não disse, ele não morreu, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Não sei se você está conseguindo pegar o que eu estou querendo te entregar aqui hoje. Nós, como igreja, temos um poder e uma autoridade que não existe em lugar nenhum do universo. Ele só morreu quando entregou o Espírito nas mãos de Jesus. Abençoe seus filhos. Abra a boca para abençoar os seus filhos. Abra a boca para abençoar o seu cônjuge. Esse menino não vai dar em nada. Ô menino trabalhoso. Ou, nossa, sua filha é bonita, hein? Vai dar um trabalho quando crescer. Dá vontade de falar para trás de mim, Satanás. O que você tem dito do seu salário, do seu emprego? Essa merreca serve para nada. Não, meu querido, é um degrau para você pisar e ir para o próximo. Não é merreca não, é os 5 pães e 2 peixes que vai multiplicar. Para de amaldiçoar aquilo que está nas suas mãos. É o início de um milagre, é o início de um crescimento. É um salário mínimo, é um degrau para ir mais alto. É o suprimento para uma etapa da minha vida, mas não vai parar por aqui. Porque Deus vai multiplicar tudo aquilo que chega às minhas mãos. Pare de liberar palavras de maldição o tempo todo. A vida e a morte estão no poder da língua. Um ditado que eu sempre ouvi: quem nasceu um cruzeiro, morre um cruzeiro. Não. Quem nasceu um cruzeiro, quando aceita Jesus, sobe as ações, valoriza, e o valor se torna incontável. Pode até nascer um cruzeiro, mas vai se tornar alguns milhões. Pau que nasce torto nunca se endireita. Endireita, porque nasce de novo. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Tem jeito, ajusta, desentorta. Sabe, pastor, essa doença não tem cura. É uma doença autoimune. Tem doença autoimune no céu? Então, já era. Finaliza aqui. Pelo poder do nome de Jesus Cristo. Esses homens, eles não tinham medo da morte.
porque o Senhor deles era o autor da vida. E a Bíblia diz que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Seu pai cuida de você. Seu pai te protege. O seu pai te guarda. E ele tem todo o poder, toda a autoridade. Ele está sentado no trono. E a cada tempo que se passa, todos os inimigos são colocados debaixo dos seus pés. Por isso que o seu futuro é extraordinário. Porque vai melhorar. Vai melhorar. Deus está aumentando a intensidade da luz da igreja. Os watts estão sendo aumentados. As trevas cobrem o mundo, mas sobre ti está resplandecendo a luz de Cristo. Não tenha medo de nada, porque o seu Pai é Senhor de tudo.